Oi, Oi, tudo bom? tudo? Hoje eu vou ter que Tá. fazer da rua, gente. Subida nos 30. Mas o Bah, bizu vale, ó. Quer ver? Ó? Parei. Tcharam! que legal! É rio ou é lago? É lago. É um lago da Companhia de Energia. Ah, que Eles legal. fizeram tipo uma barragem e tal. Então vamos nessa? Vamos nessa. Eu preciso fazer um depoimento primeiro. Um depoimento? Vai. É, Deponha. porque várias dicas tuas funcionaram muito essa semana, assim. E eu vi uma mudança gigantesca em algumas coisas, só fazendo a pergunta certa. Então, Que assim, bom. meu, cara, foi demais, assim, com as crianças, com as minhas coisas mesmo. E daí, na sequência, apareceu na internet aquele vídeo daquela criança indiana, sabe? Aham, aham, Perguntando, que ele pergunta, né? What do you practice? O que aham. você pratica? Tudo que você pratica, você fica muito bom nisso. Então, te pergunta o que você treina, né? Se você treina a reclamar, não tá feliz, não tá agradecido, ou tu treina a achar defeito em tudo, tu vai ficar bom nisso. E tu vai ficar muito bom nisso. Exatamente. E aquilo ali, meu, cara, fez todo sentido. E daí daí mostrei vídeo para as crianças, mostrei vídeo pro Fernando, escrevemos lá na janela da sala uma parte que a gente toma café da manhã, que sempre tem, a gente escreveu lá, a Laura escreveu com a letrinha dela. What do you practice? Dela escreveu, I practice joy. Daí quando um começa a reclamar, daí a gente brinca, né? E com um sotaque indiano. What do you practice? Daí a gente pergunta. Daí aparece, ai, tá bem, mãe, não sei o que é. Então, assim, volta para aquele mood do, né, vamos se esforçar. E, nossa, fez toda a diferença, Fábio. Mudar o ambiente também, sabe? Aquele negócio, para tomar a decisão, que tu muda o ambiente, tu ensinou o negócio das Power Poses. Então tá, vamos para ambientes diferentes que nos remetam outras coisas. A gente começa a Exato, enxergar diferente. É impressionante como realmente funciona, mas é um esforço, sabe? Porque claro. volta e meia tu te pega naquela coisa de olhando o defeito, porque aquilo que tu tá treinado, né? É, é a vida inteira, né, criando aquelas sinapses, né, no teu cérebro. E Sim, reforçando, e reforçando, e reforçando. sim. E Aquele agora o que caminho é o aconteceu caminho mais que fácil. sempre, né? O teu cérebro vê menos esforço em seguir por aquele caminho, por isso que é tão fácil, é por isso que dá a sensação de ser o preferido, né? Sim, exato. Mas aí, com constante vigilância, digamos assim, né? Vigilância, E essa palavra. treinando, e tá sempre se corrigindo, com pouca expectativa. Quando se bateu de novo na trave, beleza, zero contador, começa de novo, porque é isso aí Sim. mesmo, entendeu? E cada vez vai mais E longe. juntou também, hoje, por exemplo, teve várias coisas que foram planejadas que não aconteceram. E daí volta, daí vem aquela memória lá. Cara, a live do meu, tentando lembrar das coisas que tu tinha ensinado. Mas funcionou. Funcionou e foi muito legal. Então tá, hoje Muito vamos show. falar Hoje da vamos. terceira live. Hoje é a nossa terceira live. Hoje a gente vai falar sobre valores. Então, tem aqui o mapinha preparado só para a gente fazer um pequeno review, né? Uhum. Por que, que é importante a gente falar sobre as decisões? Porque é no momento das decisões que a gente vai definindo o nosso futuro. Uhum. Então, quanto melhores forem as decisões que a gente tomar, mais a gente ajuda, né, que as coisas vão se desenvolvendo da forma como a gente quer, né? De uma Correto. forma onde a gente controla mais. A porta de entrada para isso é o sistema emocional, obviamente, e a gente já sabe, né, que ele é muito volátil, é muito variável, normalmente tem altos e baixos, e a gente tem ferramentas para mudar o nosso sistema emocional para estar
no estado emocional mais apropriado. Receptivo, apropriado. Exato, mais apropriado, mais receptivo para uma tomada de decisão. A segunda fase são as perguntas, né, que a gente rotineiramente faz quando vai tomar uma decisão, né? O porquê, o para quê, e o como, são tudo coisas que vão influenciar o destino, digamos assim, das opções que a gente vai tomar. Correto. E as perguntas, elas, eu acho engraçado que é sempre bem surpreendente, porque a gente nem se dá conta que elas existem. E elas fazem toda a diferença. Faz toda a diferença. É uma coisa que a gente não tem conhecimento, tá ali na tua frente e para 99 pessoas de 100 que tu perguntar, elas não sabem nem dizer o que é que elas se perguntam, o porquê que fazem as coisas assim assado, elas não têm noção, consciência dessas perguntas. Mas a gente já viu que é bem importante, né? E a terceira etapa são os valores, né? A gente já falou de valores em outras lives e agora eu vou associá-la aqui com os sistemas de decisão, né? Então, vamos lá. O que são os valores? Os valores é tudo aquilo que a gente dá importância, certo? Os valores vão sempre nos levar ou a fugir da dor ou a buscar prazer, certo? Okay. Aquilo que a gente valoriza sempre tem esse propósito, tá? Tá, e aí no mapa tá em qual parte, em qual setinha? Oi, não sei o que aconteceu, cadê vocês? Ah, pronto. Não, tá que entrou uma mensagem. Aqui. Isso, beleza. Tá. Então agora eu vou... Passa o mouse ali, pelo menos pra gente conseguir ver de qual parte tá. Tá, dos valores, isso. Isso. Okay, então, correto. o direcionamento, né? O direcionamento é por afastamento ou por aproximação. Okay. Por afastamento é tudo aquilo que tu tá fugindo. Certo? Evitar a dor, fugir. Exatamente. Imagina que a pessoa tem pavor, muito medo da miséria, de ficar pobre. Então, ela vai correr atrás do dinheiro por um valor de afastamento, né? Sim, porque ela não quer ficar pobre, ela não vai em função da riqueza, no caso. Exato. Ou a pessoa que vai comer direitinho, não sei o que, fazer esse exercício por medo da doença. Ou por medo da morte, né? É um valor por afastamento. Um valor por aproximação é exatamente o contrário. Né? A pessoa vai se alimentar direito, vai fazer exercício pelo benefício que aquilo vai dar. Ela vê possibilidades ali, entendeu? Ela se sente bem. Não é que ela tem medo. E existe um melhor ou pior? Ou mais correto, menos correto? Por aproximação é sempre melhor. Porque o outro é fuga. É mais direcionado. Tu já sabe o que tu quer, não o que tu não quer. Exatamente. O outro é fuga, o outro é baseado no medo. Entendeu? Então ele não é completamente satisfatório. Lembra quando a gente falou de prazer e dor? É aquela história. Se entra um tigre, se aparece um tigre aí perto de ti, tu só não quer estar junto do tigre, né? Servir de comida. Então daí tu, sei lá, tu vai subir na árvore, não adianta ele sobe a árvore, também não adianta ir pra água que tu tem. Pra qualquer lugar que tu for, tu vai só querer evitar ser apanhada, né? Correto. Agora, isso pode definir, digamos assim, a direção para onde tu vai. Agora, se tu não pensar no tigre e pensar para onde tu quer ir, daí tu tá direcionado. Não, eu quero ir para casa porque eu tenho um jantar. Entendeu? Sim, ou pensar, eu preciso subir naquele telhado quanto antes, mesmo que seja pelo tigre. Pelo menos exatamente, tem foco do que eu vou fazer, para onde eu vou ir. O problema é que a gente tem essas coisas, os valores estão enraizados. Os valores, ao contrário do estado emocional, eles são muito mais estáveis na nossa vida. Quem gosta de segurança, entendeu? Ok. Então, as pessoas tendem a tomar, por base nos valores, as decisões mais ou menos sempre da mesma forma. Só que o que é interessante aqui, ó, a gente vai construindo esse grupo de valores ao longo da nossa vida.
através das nossas experiências e através de referências, né? Pode ser assim, o meu pai era assim, então eu vi Não aquilo como quero uma ser coisa assim, eu boa. quero ser como. Exatamente. Ou tu vai dizer assim, olha, aquilo que o meu pai fazia. Imagina que teu pai era um cara super trabalhador. E aí tu via aquilo como um problema, porque afastava ele da família. Aí tu Ok. assume para ti que ser muito trabalhador, trabalhar mais, não é uma coisa legal. Ou tu via ele como super trabalhador e tu valorizava esse esforço dele para fornecer para a família de vocês. Daí tu pode assumir isso como um valor para ti, que tem que ser super trabalhadora em função dele. Então tu vai Entendi. construindo isso ao longo da tua vida. Ou, da mesma forma, usando as referências por aproximação ou por afastamento, né? Se tu acha bom ou Tá, mal, e aí tá. tu vai construindo. E Tá, uma e daí vez. a gente. Isso que eu ia perguntar agora. Quando a gente tem esse pacotinho de informações, o que a gente faz com eles? Então, e aí eles estão lá, eles estão built-in, né? Dentro de ti. Uhum. Né? E aí tu vai tomando suas decisões. Imagina, uma pessoa Baseadas neles. vai procurar emprego, né? Uma pessoa que gosta muito de variedade, enfim, que gosta de novidade, não sei o quê, vai procurar determinados tipos de emprego. Uma pessoa que gosta muito de segurança vai procurar outros tipos de emprego, né? Sim, empregos com salário certo, não variável. Exato. O outro vai querer ser investidor, ou vai querer, sei lá, trabalhar na Google, Um vai pode procurar. querer eventualmente lidar com risco e outro não, vai fugir do risco. Exatamente. Eu me lembro quando eu vim para Portugal, cara, tava falando com o Pats, né? E o Pats falou: "Bah, isso não é para mim". Entendeu? Eu tava super empolgado, que eu tava aqui, que Uhum, tinha, uhum. enfim. E eles: "Ah, não, isso não é para mim, até porque minha mãe ia me matar". Entendeu? Então, E ele é filho único, não é? Não sei. não sei, eu acho que é capaz de ser. E aí tu vê, né? Isso vai moldar as suas decisões, só que elas já estão, esses valores estão todos lá Sim. dentro. A gente também não fica ponderando muito, né? E aí, só que o que é importante a gente perceber? É perceber que eles foram escolhas em um determinado momento. Inconsciente, né? Muito deles. Claro. E daí depois E chegar lá na frente e lamentar, pô, porque eu tô aqui na mesma. Mas por que que tu tá aí? Né? é, Quais foram as ele, escolhas? exatamente. Então, chega um momento da nossa vida que a gente pode começar a rever esses valores. Até porque os valores, eles vão, em alguns momentos, eles vão criar conflitos, Uhum. entendeu? Vai criar Eles vão conflito. bater de frente com as coisas que Imagina tu tá lamentando carreira, e as coisas que tu tá fazendo. carreira e família, por exemplo, entendeu? Sim. São duas coisas que vão cada uma puxar para um lado, e aí tu vai ficar ali naquela, e agora o que eu faço? Né? Entre a cruz e a Daí tu tem espada. que sentar e reavaliar, né? E repriorizar. O que que tu tem que Repriorizar, fazer? exatamente. Tendo a consciência que os valores, como todo o resto, são opcionais, tu tem que Sim. começar a repriorizar. Bom, o que é importante perceber, né, no caso da direção dos valores? É perceber se eles são por aproximação ou por afastamento. Mesmo quando tu tem um valor assim que tu pode ter um valor negativo, né? Que é assim, por exemplo, Uhum. conflito, né? Tu odeia conflito, isso é um valor, entendeu? Isso já é um valor por afastamento. Mas Uhum. se eu te disser assim, olha, é, aquela pessoa que gosta de muito de apaziguar as coisas, né? Aham. A paz para mim é um valor muito importante. Tá. Será que a paz é importante para ela ou será que a pessoa tem medo do conflito? Aham. Nossa, mas isso é Entendeu? uma coisa complexa conseguir fazer essa listinha dos valores e sem misturar com as crenças. Porque as crenças já é outra coisa. Então, imagina, tu diz assim, paz para mim é muito importante. Daí a próxima pergunta que eu vou te falar é assim, tá, qual é o oposto de paz para ti? Daí digamos que tu respondesse que seja conflito. Conflito, confusão, tá? Aí eu vou te dizer assim, tá, quando tu pensa que paz é importante para ti, quantos por cento é paz e quantos por cento é evitar o conflito? Entendeu? Uhum, uhum.
tu fazer assim uma matemática na tua cabeça para tu pensar se tu tá realmente só querendo evitar o conflito ou se tu realmente valoriza aquilo que a paz tem para te dar. Aprender a identificar. Nossa, muito bom Exatamente. isso aí. Bom, isso é Tá. com relação à direção. Daí depois tem os tipos, né? Existem Tá. os tipos, valores que são meios e valores que são fins. Por Tá, o exemplo, meio tu botou a motoquinha ali. não, Calma aí, eu não meio, tô enxergando. meio eu botei aqui, ó, botei, por exemplo, dinheiro e família. Ah, Dinheiro e família são valores que são meio, pensa só. A ah, família por si só não é um ponto final para ti, né? A família pode te dar segurança, ou pode te dar amor e conexão, ou pode te dar outras coisas. Mas a família em si, por si só, tal como o dinheiro, não é nada. Porque o dinheiro em si, por si só, tu também não faz nada com o dinheiro, né? O dinheiro pode te dar sim. segurança, ou pode te dar liberdade, ou pode te dar conforto. Isso É são como tu vai finalidades. significar isso, né? Exato. Como tu vai Agora, a pessoa. significar e atuar em relação a isso. Isso. Agir Agora, a em pessoa diz relação. que, para mim o mais importante é família e família e ponto final. Aí eu vou te perguntar, mas toda família é boa? Né? Toda família é boa, né? Nem toda família Toda família é funcional? funcional, boa, saudável, né? E aí, às vezes, a pessoa vem com aquele valor carregado, né? Aham. Geneticamente carregado, né, da sua família, do seu meio, e aí diz assim, não, porque família é muito importante, família é muito importante. É, mas o que é que a família está te dando? O que a família te dá? Por que a família é assim tão importante? Daí a pessoa começa a ponderar, porque isso é um meio. O fim, um valor tipo fim, E ele né? pode encontrar as mesmas respostas, mas em outro valor, correto? Exato, né? Exatamente, né? Tu pode encontrar aquilo que tu estava procurando Que na tua existem família. outras alternativas. Exato, exatamente. Entendi. Pode ter liberdade e segurança, não necessariamente através do dinheiro. Aham. O dinheiro foi uma forma que tu arquitetou na tua cabeça para Sim. dizer que assim tu vai ser segura. Mas tu pode até ter outras formas, né? É, a família é uma forma, um meio para tu ter, por exemplo, amor, né? Mas tu poderia ter amor de outras formas. Tu poderia ter Sim. um grupo de amigos, ou sei Se lá. enxerga outras possibilidades e outros caminhos. Entendendo os Exato. valores e os meios e como tu tracejou ali no board, é bem claro isso. Quando tu fala, a gente consegue enxergar bem. Fica bem É, mais fácil. porque um fim é assim, ó, por exemplo, crescimento, né, crescimento espiritual, ou crescimento pessoal, né, de uma forma geral, ou a liberdade, ou amor, né, são coisas, o Aham. amor, tu busca o amor pelo amor, tu não busca o amor para ter outra coisa depois, né, Aham. então o amor é o fim, né, tu busca o conforto pelo conforto, tu não busca o conforto por outra coisa que vem depois. Então a pergunta é Fica isso mais que me claro. satisfaz ou isso me dá acesso a uma outra coisa que me satisfaz? Entendi. Entendeu? Assim Então ficou quando a bem mais gente... claro. E é importante porque, por exemplo, em situações como dinheiro e família, pode não ser bem isso que tu precisa, né? Depois temos assim, ó, bons e maus valores. Já adianto que eu acho que é muito difícil se livrar dos maus valores. E eles são maus por quê? Porque eles não dependem de nós, certo? E Ok. os bons valores dependem só da gente. Tem um valor que é muito transversal, né? Que é o reconhecimento. Tu pega qualquer pessoa por reconhecimento, né? O que, que Aham. é mal? O que, que é mal no reconhecimento? É que o reconhecimento depende de outra pessoa. Depende de alguém Sim. vir te dar um tapinha nas costas e dizer assim, bah, Nani, que trabalho legal que tu fez. Entendeu? E acaba que a Aí, gente fica refém disso. E daí tem como e mudar esse valor? tudo é opcional. Tudo é Repensar. opcional. Entendeu? Tu pode te reconhecer. Sim. Entendeu? Pô, eu fiz um bom trabalho. Eu efetivamente, comparando com o anterior, esse ficou bem melhor. Pô, olha quanta gente. Porra,
tô de parabéns, eu fiz uma coisa que foi boa, maneira. É o auto-reconhecimento, por exemplo, Sim, né? sim. Então, é procurar ver, né, dos teus valores, quais deles é que dependem de outras pessoas. Por exemplo, te sentir amado, né? O amor sempre vai depender de outras pessoas, Correto. né? Mas aí aqui, cara, vem os maus valores, vem um grande aprendizado. Olha que legal. É. E tu leu isso porque a gente leu o mesmo livro, É. que é tu sabe qual é o livro que eu tô falando? Eu O tenho ele aqui, laranjinha, aquele. né? Aham. A E que sutil arte de ligar foda-se. O Mark Manson fala uma coisa que eu nunca tinha pensado aqui, e foi um, um baita insight que ele me deu, né? Que ele fala que ele durante muitos anos ele viveu viajando, né? Viajou para tudo que é lado. E ele fala, essa liberdade total acaba por não Vazia. ser tão, por ser vazia. Exatamente. E aí é que tu vê por quê? Porque se tu não tiver essas conexões, né? Essas interdependências, né? Coisas que te enraizem, né? Coisas, pessoas de quem tu dependa, de quem dependam de ti, pessoas, lugares, Sim, etc. mas tu viu que ele só caiu essa ficha depois que ele foi lá testar, né? Ele foi lá, É, testou, ele viu que ele estava sempre buscando conexão, é, buscando uma referência de casa, uma ligação, alguém para ficar, que daí uma hora chega, cansa, entendeu? Foi eu essa conheço a pessoas conclusão que dele. não, eu conheço pessoas assim que não têm ligação nenhuma e sempre que Aham. começam a ser confrontadas assim um pouco mais, Sai fora, foge. fogem. E aí, vou mostrar o livro de novo, mostro, Débora. A sutil arte de ligar-se, foda-se. É, no Mark Brasil é, Manson. no Brasil é a arte sutil de ligar o foda-se, né? Isso. Só que aí eu te pergunto, o que que tu aprende, né? Se toda vez que tu se deparar com um embate, com uma conexão, né? Tu fugir, ou se tu for totalmente autodependente, tu não vai aprender do grupo, né? Vai Tu não aprender vai ter fontes, não vai ter diferentes fontes para poder, né, beber, entre aspas. exatamente, né? Tu sabe, né? Tu mora com, com o Fernando, né? Vocês são casados, tem 2 filhos e tem dias que era bem bom, né? Poder desligar e simplesmente fazer um drift pro lado, né? O verdadeiro aprendizado tá justamente em não poder fazer isso. Não, e tu Simplesmente. sabe, fazendo um adendo aqui, eu comecei a voluntariar no sopão aqui da cidade e eles viram, dentro de todos os programas deles, né? Eles oferecem o alimento, daí depois viram que precisam fazer treinamento, né? Habilitar essas pessoas para arranjar emprego, né? E daí viram que as pessoas conseguiam emprego, depois saíam, né? Então eles voltavam para uma segunda parte de um segundo treinamento que era como se fossem habilidades sociais, habilidades de o que aconteceu? Não, porque o meu chefe me xingou porque eu não consegui segurar a onda, porque eu reclamei disso, eu estourei, eu não sei o quê. E era justamente isso, um dos principais pontos. Essa habilidade de absorver, remanejar e seguir adiante. Não só Exatamente. fugir dos confrontos. E só essas ligações, né? Só essas interdependências com as pessoas é que vão te dar isso, né? Isso aí. Porque se tu tivesse a capacidade de simplesmente dizer assim, olha, isso não é pra mim, tô pegando minhas coisas, tô indo embora, o aprendizado, o teu crescimento espiritual seria nenhum, né? Sim. O aprendizado em si. Então, o que isso tem a ver com as decisões, né? Tem tudo a ver, né? A gente sempre vai decidir procurando ganhar prazer e evitar a dor, só que às vezes a gente já se deu conta que a gente tem que tomar uma decisão e por mais que a gente racionalmente
pense que a decisão correta, ou que a opção correta, a gente já sabe o que é que tem que ser tomado, a gente vê que aquilo causa algum embate dentro da nossa cabeça, e aí a gente fica naquela ronha e não consegue avançar. Então, o que vai fazer? Vai fazer 2 listas, tá? E tu vai listar todos os benefícios que tomar aquela decisão vai te trazer, Ok. e tu vai listar todos os malefícios, todos os problemas que não tomar aquela decisão vai te trazer. Entendeu? O que vai acontecer se tu continuar na mesma? Se tu não tomar essa decisão que é necessária. Ok. Exatamente. No livro do Anthony Robbins, ele fala uma coisa muito bem interessante. Assim, imagina, o cara quer parar de comer carne, né? Aí, beleza, ele já está mais ou menos convencido, mas ainda tem aquela coisa do costume, né? Como é que ele faz, hábito, então? das parcerias e tal. Isso. Aí como é que ele faz? Daí tu começa a ler mais e mais e procurar mais e mais artigos que vão te trazendo vai se cada minando, né? Isso. E aí quanto mais tu vai fazendo isso, mais vai fortificando a tua necessidade de tomar aquela decisão. Aí tu vai num matadouro, por exemplo. Daí tu muda Entendeu? o meio, começa a ir só em restaurante assim, muda o tipo de gente que tu anda. Exatamente. E ele conclui assim, dizendo, Reforçando pô, a decisão. e depois que tu vai, por exemplo, no matadouro, tu sai de lá convencido que tu nunca mais vai comer carne. Então, quando Bem tu suave. já racionalmente, quando tu já de uma forma racional já decidiu, depois é tu trazer isso pro interior, né? Pro interior. Existe até um passo atrás, né? Antes, quando tu começa a pensar na decisão, tu pode fazer essa lista aqui, ó, mas em duplicado, tá? Para tu saber se essa é uma boa decisão para ti, ó. Tu pode fazer assim, ó. Tu faz tudo que tu vai ganhar se tu decidir, tudo que tu vai perder se tu não decidir. Okay. Depois, tudo que tu tem de benefício por não decidir, porque sempre que tu decide, tu tem que se lembrar que tu tá abdicando do resto todo. Sim. E tudo que tu tem de malefício por decidir. Percebeu? Sim, sim. Sim, cruzado. Tu faz o prós e contras das duas. Das duas. Porque daí tu vai achar o que tá quais são os teus motivadores pelo prazer e pela dor. Isso aqui são os motivadores pelo prazer e pela dor. E quais são os teus sabotadores, que é o que tu ganha se tu não fizer e o que tu perde se tu fizer. Entendi. Ótimo. Mas isso é um exercício anterior, tá? Isso aqui isso aqui tu já vai fazer quando tu já tiver, tipo, decisão tomada, ok? Tu vai ficar só com essa parte da lista aqui, né? Como se fosse a parte final da ação ali. Exatamente. Pra tu reforçar a tua decisão. E sempre se lembrar que os valores foram construídos por ti, né? Foi tu que foi dando valor a isso, foi tu que foi dando importância, foi tu que foi dizendo que isso é importante, isso não é importante, entendeu? Por mais que tenha sido inconscientemente, né? Agora tu pode tornar consciente e fazer as escolhas valerem de acordo com o que tu tá tracejando e mapeando. Exatamente. Agora é a hora de a gente vai se construindo de forma inconsciente, mas quando a gente começa nesse despertar, a gente vê que tudo isso é opcional, então a gente pode se reconstruir de uma forma melhor. Sim. E usando essas ferramentas fica cada vez mais fácil. Com certeza. Ótimo. Muito bom. Com certeza, minha querida. Super. E fizemos isso em 29 minutos. Viu? Aí, ó. E ainda tirei minhas dúvidas. Muito bom, Fábio. Mais uma vez. Muito obrigada. É isso aí, gente. Tá? Vamos ficar ligado aí. Vamos começar a fazer a lista das coisas que valoriza. O negócio é fazer a engenharia reversa. É pegar assim, olha, quando eu decidi tal coisa por quê? Né?
E O aí que tu que eu tava começa buscando? E começa a se questionar. exatamente o que me motivou naquele momento, naquele momento, naquele momento. E aí tu vai começar a ver, eu sempre decido porque eu sou uma pessoa que, eu, por exemplo, falando de mim, Ou foge, ou, né? Ou vai agora pela. falando de mim, eu sou um cara que sempre decide pela inovação, eu sempre decido pelo diferente, pelo arriscado, eu sou muito arrojado nesse tipo de coisa. Então, eu posso pegar milhares de decisões na minha vida e ver que a segurança nunca foi uma coisa muito importante para mim. Depois de pai, tive que fazer um shift, Reavaliar. tive que reavaliar, com certeza. Entendeu? Sim. Então, e aí a gente vai fazendo, mas isso também é sempre um exercício diário. Quando a gente vê que a gente anda E muito em outra, gente. conflito, Não, também é isso. importante fazer isso. Isso que eu ia falar. Quando começa a dar muito conflito, para tudo e reavalia. Faz novas Uhum. listinhas, redesenha o negócio, porque ficar em conflito muito tempo, gente, a gente vai morrendo por dentro. Conflito é conflito de E valor é certo, horrível. certo. Quando a pessoa não sabe, não consegue tomar uma decisão, é Uhum. conflito de valor, E daí aquele certo? negócio vira cíclico. Fica Uhum. remoendo, e o tempo vai passando, e daí só vai piorando. E daí tu só vai entrando naquele janela killer lá, e daí que tu não consegue tomar nenhuma decisão com clareza. Exatamente. Muito obrigado, muito bom. Então a Valeu, terceira de 5, temos mais duas dessa mais série. duas. Bom jantar. Então tá, gente. Obrigado. Fiquem com Deus e a gente vai se falando. Beijão. Valeu. Beijo, tchau.